Então, olha só, agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando lá para a gente fazer os cálculos para determinar essas partículas. Por exemplo, esse átomo aqui, ó, ele tem um núcleo, no núcleo ele tem 80 prótons, ele tem 120 nêutrons. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons também é 80. Ele pergunta aqui, qual é o número de elétrons? O número de elétrons é 80. Qual é a massa? A massa seria o somatório do número de nêutrons com o número de prótons, então dá 200. Qual é o número de nêutrons? O número de nêutrons é 120. Então a gente já sabe que para achar os elétrons seria igual a massa menos o número de nêutrons. Qual é a massa? 80. Qual é o número de nêutrons? 120. Consequentemente, os elétrons são 80. Esse raciocínio a gente utiliza para todos os átomos que apareceram na nossa frente. Olha esse átomo aqui. Esse átomo tem um núcleo. No núcleo eu tenho 80 prótons, 120 nêutrons e 80 elétrons. Mas por um acaso aqui, gente, desculpa, eu botei a mesma coisa. Esquece isso aqui de baixo que é a mesma coisa. Mas o que a gente tem que trabalhar é o seguinte: número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Se eu tiver o número de prótons 11, o número de elétrons é 11, o número atômico é 11. A massa menos o número de nêutrons, eu acho o número de prótons. A massa menos o número de prótons, eu acho o número de nêutrons. E o somatório do número de nêutrons com o número de prótons, eu vou achar a massa. Agora a gente vai falar sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Iso significa igual. Esse pezinho aqui é um pezinho de prótons, então igual número de prótons. Se eu pegar dois ou mais elementos que apresentem o mesmo número de prótons, que caracteriza o número atômico, eles são chamados de isótopos. Na natureza, eu tenho, por exemplo, 3 hidrogênios diferentes, tá? O hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Eu tenho 2 cloros diferentes. Eu tenho o cloro 17 e tenho o cloro 18. Ainda posso ter o 16,5, mas as massas deles vão ser diferentes. Então, como eles têm o número atômico igual, eles são chamados de isótopos. Então, se eu tiver 2 ou mais elementos que tenham o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopos. Esse pezinho significa número de prótons. Os isóbaros, iso significa igual, e esse A é o A de massa. Então, se eu tiver 2 elementos ou mais elementos que apresentem o mesmo número de massa e diferente número atômico, eles serão isóbaros. Os isótonos, esse N é de nêutrons. 2 ou mais elementos que apresentam número de nêutrons iguais, a gente vai ter aí o que nós chamamos de isótonos. Por exemplo, 28 menos 12 dá 16, 30 menos 14 dá 16. O número de nêutrons aqui é 16 e o número de nêutrons aqui é 16. Então, consequentemente, a gente tem isótonos. Vamos repetir isso aí. Isótopos, mesmo número de prótons ou mesmo número atômico. Aqui no caso, 12 e 12. É claro que as massas têm que estar diferentes, porque a gente vai gerar número de nêutrons diferentes. Os isóbaros, mesma massa, mas número atômicos diferentes. Então, se eles têm mesma massa e número atômicos diferentes, eles vão gerar número de nêutrons diferentes. Nós vamos chamar de isóbaros. E os isótonos apresentam o mesmo número de nêutron. 28 menos 12, 16, 30 menos 14, 16. Então, repara, o número atômico é diferente, o número de massa é diferente, mas o número de nêutrons são iguais. Só para relembrar, a gente tem aqui P de prótons, A de massa e N de nêutrons. E o termo iso significa iguais. Então, igual ao número de prótons, igual ao número de massa
igual ao número de nêutrons. Repetindo aqui, ó, isótopos, repara, está maior agora para a gente ver, 12 e 12. Mesmo número atômico, diferentes massas. Isóbaros, olha lá, isóbaros, está falando de massas iguais. Então eu tenho massas iguais aqui e tenho números atômicos diferentes, consequentemente eu vou ter número de nêutrons diferentes também. E o isótono, mesmo número de nêutrons. Aqui dá 16, aqui dá 16, embora os números atômicos sejam diferentes, as massas sejam diferentes, os números de nêutrons eles são iguais. Se são iguais, nós chamamos de isótonos. Repara bem, nós temos 4 elementos aqui, A, B, C, D. Vamos botar em prática aquilo que eu falei. Vamos primeiro nos isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Repara bem aqui, ó, o átomo A tem 10 prótons e o átomo C tem 10 prótons. Esses dois átomos são isótopos, porque eles têm o mesmo número de prótons, mas têm diferentes massas. Vamos ver a massa agora. Alguém tem massa igual? Alguém tem massa igual? Olha aqui, ó. O A tem massa igual ao D, mas tem números atômicos diferentes. Então, se eu tenho massas iguais e números atômicos diferentes, eu tenho os isóbaros. Olha aqui, ó. 23 menos 12 dá 11. 21 menos 10 dá 11. 20 menos 9 dá 11. E 20 menos 10 dá 10. Esse está fora. Mas aqui deu 11 o número de nêutrons, aqui deu 11 o número de nêutrons e aqui deu 11 o número de nêutrons. Então a gente pode dizer que B, C e D são esses 3 elementos isótonos. Ok? Eu vou encerrar aqui, tá? Queria me desculpar com vocês de não ficar de frente para a câmera aqui, mas a gente percebe que todas as vezes que eu venho de frente para cá, o meu equipamento não é legal, está pendurado aqui. A gente fez o que fez com carinho, fez com amor. Eu acredito que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido. Eu vou encerrar aqui. Não esquecer de fazer os exercícios que eu coloquei lá, a página 132. O exercício 1, 2 e 3, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, tá? Que é sobre os átomos, os modelos. O restante vocês podem resolver normalmente até a página 133, número 14. Na sexta-feira a gente se encontra, eu vou ficar online e todas as dúvidas que aparecerem eu vou tirar de vocês, tá? Um abraço para vocês. Não desistam de nada, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que no final isso tudo vai valer a pena e vai dar certo, ok? Amo vocês. E não esquece que o Natal está chegando, hein? Beijos!